Temos boas notícias e más notícias para o PS. A boa notícia é que José Sócrates não vai voltar a aparecer nos jantares da família socialista. A má notícia é que, apesar de Sócrates ter rasgado o cartão de militante, não deixa de ser um embaraço para o PS e a nódoa não sai assim tão facilmente, por muito que o partido de António Costa tudo faça para se distanciar do seu antigo líder. Aos que pedem que o PS faça uma reflexão interna sobre o que aconteceu nos anos de Sócrates e de Manuel Pinho, já agora, o secretário-geral socialista responde que o importante é falar do futuro. Nesta comissão política, vamos deixar o futuro para o futuro. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 8 de maio. Passou menos de uma semana desde que o PS despertou para a vergonha que sente com aquilo que se sabe do passado de José Sócrates quando chefiava o partido e o governo. Passaram apenas 4 dias desde que Sócrates cortou o cordão umbilical que o ligava ao PS e passaram só 3 dias desde que António Costa disse ao Expresso que, afinal, e contra todas as aparências, não houve uma estratégia concertada da sua direção para deixar cair Sócrates. E, imagine-se, Costa até ficou surpreendido pelas declarações de Carlos César. A relação do PS de António Costa com José Sócrates será o primeiro tema desta reunião da Comissão Política. Na segunda parte, vamos falar de Manuel Pinho. Sim, porque isto está tudo ligado, mas não é tudo a mesma coisa. Há uma CPI proposta pelo Bloco para investigar as rendas excessivas da energia e o PSD admite avançar com outro inquérito parlamentar, esse mais focado nos indícios de corrupção de titulares de cargos políticos. E, por fim, na terceira parte, olharemos para a entrevista que o Presidente da República deu esta segunda e terça-feira ao público e à Rádio Renascença. Esta Comissão Política conta com a participação da Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanha a Presidência da República. Olá, bom dia. Do Vítor Matos, o editor de política do Expresso. Olá. E do Martim Silva, diretor executivo do Expresso. Olá, bom dia. Eu sou o Filipe Santos Costa. Temos a oportunidade neste Congresso de poder fazer algo que é essencial em política, mas que muitas vezes não temos nem tempo nem condições para o fazer. É não ter de olhar para o drama de hoje, nem para a questão que se vai colocar amanhã, mas podemos olhar para o horizonte do médio e do longo prazo, para as grandes questões estratégicas que se colocam ao país. Está dito, António Costa não quer olhar para o drama de hoje, não quer tão pouco o Congresso do PS a olhar para o passado, mas apenas para o futuro. Foi essa a mensagem que levou a um encontro de militantes nesta segunda-feira à noite, preparando a sua reeleição como líder do Partido Socialista e o Congresso que acontecerá no fim do mês. Como se Sócrates nunca tivesse existido. Vale a pena recordar. As cúpulas do PS deixaram cair Sócrates na semana passada e o secretário-geral do PS reagiu, o ex-secretário-geral do PS reagiu demitindo-se do partido. Pareceu evidente para toda a gente que havia uma ação concertada na qual o próprio António Costa teria participado. Foi, aliás, disso que falámos numa reunião extraordinária da Comissão Política, um episódio do podcast gravado na sexta-feira passada. Mas, entretanto, ao Expresso, António Costa disse ter sido surpreendido pelas palavras de Carlos César que desencadearam todos estes acontecimentos. César disse ter vergonha perante o que se sabe de Sócrates, foi seguido por muitos outros responsáveis socialistas, mas Costa veio na 25ª hora de marcar-se deste discurso, que na verdade nunca foi o discurso de Costa. Vítor, afinal, houve ou não uma ação concertada do PS visando isolar o seu ex-secretário-geral e distanciar-se dele, e foi ou não uma ação com a participação do líder do PS, António Costa? Eu acho que nós temos ainda que perceber qual foi o grau de coordenação. Quando António Costa diz que foi apanhado de surpresa pelas declarações de Carlos César, resta-nos saber se ele foi apanhado de surpresa pela demarcação a José Sócrates ou se foi apanhado de surpresa pela violência das palavras que ele usou. E isso, de facto, nós ainda não conseguimos perceber. Mas temos elementos, pelo que aconteceu ao longo da semana, que nos permitem perceber que a concertação que nos parecia ter havido poderá não ter sido exatamente assim. Na quarta-feira, em que Carlos César fez esta declaração na TSF de manhã,
foi o dia em que nós entrevistámos Mariana Vieira da Silva, que é o braço direito de Costa no Governo. Secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro. Às 16h, nós colocámos-lhe uma série de questões sobre Manuel Pinho, à qual ela respondeu, percebemos nós, coordenada com o que era o tom do partido. Que aquilo devia ser intolerável, que o partido, caso viessem a confirmar-se aquelas informações, teria que ser implacável. E depois passámos a Sócrates. Então, se o partido reage assim com Pinho, porque é que não usa os mesmos critérios para falar de José Sócrates? E aí Mariana Vieira da Silva usou o guião que o partido tinha para falar de José Sócrates. O guião antigo. O guião antigo. Portanto, e ela não sabia o que César tinha dito. Portanto, àquela hora ainda nem sabia e não tinha acordado para o que César tinha dito. Portanto, a mulher que é o braço direito de António Costa em São Bento, no coração do poder, não sabia que havia uma cartilha nova sobre o José Sócrates? Foi o que nos pareceu, tanto que nós, depois falaram todos os responsáveis do partido, sexta-feira Sócrates demitiu-se e nós tivemos que refazer esta parte da entrevista porque já não fazia sentido nenhum sair sábado com coisas que estavam desatualizadas há 3 dias. Depois, a seguir a isso, há a declaração de João Galamba à noite, tão violenta como a de César, mas temos as declarações de Santos Silva e de António Costa, que está no Canadá, bastante mais recuadas. António Costa pergunta-lhe sobre Sócrates e Pinho e ele responde só a Pinho. É uma habilidade discursiva, mas ele tem o cuidado de não se referir a Sócrates. E Santos a declaração Silva... de António Costa, eu recordo, se essas ilegalidades se vierem a confirmar, serão certamente uma desonra para a nossa democracia. Ele estava a falar das ilegalidades de Manuel Pinho. E ele começou por falar na questão das rendas da energia. Diz respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito que estava para vir. E Santos Silva... Mas a pergunta também era sobre Sócrates. António Costa não deve ser surdo e, portanto, quando lhe fazem uma pergunta sobre 2 e ele responde de uma forma... Sim, mas respondeu só um... Sabes, Vítor, eu não consigo concordar contigo num ponto. É assim, eu acho absolutamente inacreditável que António Costa não soubesse das posições que foram assumidas publicamente pelo presidente do partido, Carlos César, além de ser líder parlamentar, é presidente do PS, por João Galamba, que além de ser um destacado deputado, é porta-voz do Partido Socialista, por Fernando Medina, que é quase alma gêmea de António Costa, e, portanto, ou mesmo por Augusto Santos Silva, que é um ministro que está completamente na casa das máquinas da gestão política do partido e do governo. Portanto, não acho crível que António Costa tenha sido apanhado de surpresa pelas declarações destas 4 figuras que, no fundo, corporizam a cúpula do Partido Socialista. Acho que António Costa está a fazer uma coisa que ele faz sempre, que é reservar para si o estatuto de alguém que não se quer queimar. Ele trata sempre de reservar para si o estatuto de alguém que é à prova de bala, quem quiser que se queime, ele tem que se salvaguardar, e isso, aliás, é a preparação do estilo de campanha que ele se prepara para fazer nas legislativas, que é uma campanha hiper-personalizada e em que ele tem que ser um homem um bocado impermeabilizado. Portanto, eu acho que falta ouvir Carlos César, ele ainda não falou, eu estou doida para saber o que Carlos César tem para dizer, o que tem para dizer João Galamba, o que tem para dizer Augusto Santos Silva. Não sei se todos eles têm gosto em ser desautorizados e ficar em silêncio. É esse o ponto. Isto é um partido que neste Costa momento fez. ou está partido ou tem uma estratégia magistral para mandar areia para os olhos das pessoas. Mas eu não discordo de ti, acho que não é contraditório. Porque é possível que seja feita a estratégia para proteger o Primeiro-Ministro. Claro, é isso. E o ponto é que a declaração que António Costa fez ao Expresso, dizendo fui surpreendido por aquilo que disse Carlos César, na verdade é uma desautorização com as letras todas, preto no branco, de Carlos César. Portanto, Martim. Mas eu iria tentar... Não achas que seja uma desautorização de Carlos César? Mas vai ser explicado... Vou-te dizer como digo aos meus filhos. Responde, mas sem mas. Mas vou responder sem mais. Que é, eu vou tentar traçar aqui uma bissetriz. Está a dar com o PS em doido. Ele deu cabo do país e está a tentar dar cabo do PS. Aparentemente está a conseguir alguma coisa. A bissetriz aqui é, sendo um exercício que não é necessariamente linear, nem fácil, se nós tentarmos olhar do ponto de vista um bocadinho mais macroscópico para isto. O que acontece nesta última semana não é
quem é que desautoriza ou quem é que é a favor ou quem é contra. O grande facto político que fica para os próximos anos, penso eu, do que aconteceu na última semana, é a descolagem mútua entre o PS e Sócrates. Ponto. O resto, sendo importante, obviamente, do ponto de vista da aritmética política e do jogo e tudo mais, não é o que vai ficar. O que ficar é o incómodo que existiu ao longo destes 4 anos, latente, em relação a Sócrates, entre Sócrates e o PS. Era uma espécie de, eu não sou especialista em homenagens da casa, mas é uma espécie de arrumar a porcaria debaixo do tapete. A gente, quando tenta arrumar a porcaria debaixo do tapete, serve para fazermos um jantar com amigos naquela noite em casa. Mas sabemos uma coisa, a sala está bonita, mas a porcaria está lá toda. E o que o PS andou a fazer estes anos todos foi isso, foi arrumar a porcaria para debaixo do tapete. A sala ficou bonita, mas a porcaria estava lá toda. E a porcaria saltou agora. E do ponto de vista, se quisermos mais definitivo, deste ponto de vista, o que está a acontecer agora é bom porque é clarificador. Que acabou, não há meias tintas. Eu acho que há uma enorme sonsice de Costa aí, que é, se foi ele a fazer, ou se permitiu que a coisa se fizesse, parece-me inegável, e depois ao mesmo tempo é um bocado querer ficar bem com todos, não parecer ele próprio que está a assumir uma ruptura, mas também não fez nada para segurar Sócrates, ou pode mover, ou pode tentar alterar as coisas, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que ele tem uma declaração pública, mas os atos políticos são todos no sentido de permitir a descolagem, que só o favorece, aliás, Tu achas só tende a saudável favorecer. que o líder do PS tenha uma posição difusa relativamente a uma questão como esta? Achas isso saudável para a democracia? Está-se muito a falar da saudade da saúde da democracia. Isto é saudável? Mas é que o que eu acho que acontece é que a posição do PS nesta altura, que vai ficar, é tudo menos difusa. É o PS demarcou-se de Sócrates como nunca tinha feito, e Sócrates demarcou-se do PS como também nunca tinham feito. Isso é claro. Agora que António Costa depois tente, de alguma maneira, fazer ali uma coisa que eu acho sonsa, que é segurar um bocadinho as pontas de um lado e do outro, para a coisa quebrando, não parecer que quebra ou não parecer que é ele que quebra. Acho mesmo que é cálculo político, mas o que fica é que cortaram os dois lados. Martim, mas deixa-me só lembrar uma coisa. Apesar de tudo isso que aconteceu na semana passada, ouvimos António Costa, ouvimos Mariana Vieira da Silva e ouvimos Carlos César jurarem que nada mudou na posição do PS sobre José Sócrates. Eu acho que é possível dizer isso, porque se nós nos lembrarmos do SMS que António Costa enviou aos militantes do Partido Socialista quando Sócrates foi preso, esse SMS transmitia 2 ideias. Quer dizer, queria separar as questões da justiça das questões da política, mas ele também dizia: amigos, PS à parte. O que ele dizia era tudo aquilo que seja os nossos sentimentos relativamente a José Sócrates, de quem fomos camarada durante anos e com quem partilhámos governo e partido, mas a vida do PS não pode ficar amarrada a Sócrates. Portanto, é verdade, muito engraçado por uma razão. É verdade que ele disse isso logo na altura. O problema é que, entretanto, começou-se a saber muita coisa que não se sabia. Esta semana foi a semana do divã. A posição política é a mesma, desse ponto de vista, mas é a semana em que há uma crítica, há uma condenação. Quando se avalia como vergonhoso aquilo que aconteceu, não é a mesma coisa. Não se pode dizer que a posição política é a mesma. São 31 crimes em Não é a jogo, mesma coisa. Mas o a filme que temos acusação estado a tem assistir meses. é pornográfico e, Mas a portanto... acusação tem meses. Nós já tínhamos falado disso. E quando aconteceu a acusação, o PS não sentiu vergonha daquilo que soube sobre Sentiu, mas não José disse. O Sócrates. casal já Sentiu, estava mas não separado, disse. mas vivia sob o mesmo questão é teto. que Agora oficializaram o a questão divórcio. é que ao ponto. aparecer o caso Pinho, não podiam falar do caso Pinho Já ao mesmo, Vladimir e não Vieira falar do estava- caso Sócrates. E sem falar do caso Pinho, isto chegava a um ponto em que, quer dizer, é que não perdeu já não toda havia a amor, credibilidade. já não havia hipótese. sexo, havia eventualmente uma convivência conjugal debaixo do mesmo teto. Agora acabou isso tudo, pronto, é claro, vai cada um para o seu lado, Estamos a um divorciaram-se. ano de eleições e António Costa pois, percebe claro. que tem que retirar Não, e havia o a risco- água do capote. Sim, E, havia o risco portanto, de já se contaminar fala de o vergonha, Congresso. de raiva. Carlos César falou de raiva. E Portanto, já não vai contaminar o Congresso, Pois, Vítor. eu acho que já contaminou. acho difícil. Aquela ideia de Ana Gomes de que o PS precisa de fazer uma reflexão sobre como foi possível que tudo isto acontecesse com alguém que era sucessivamente reeleito com maiorias albanesas no PS e que era defendido de forma encarniçada quando começaram a aparecer as suspeitas em relação a José Sócrates. É possível que o PS não faça essa reflexão? Se for obediente a António Costa, como tem sido nos últimos anos, não fará. António vai Costa ser? fez uma declaração ao Expresso a dizer que não queria que o Congresso debatesse, e cito, a espuma dos dias. Portanto, ele considera isto a espuma dos dias, que é a questão mais profunda e mais grave que aconteceu na democracia portuguesa, pelo menos depois de Camarate.
E ao dizer isso, ele está a tentar pôr um travão e só falará disto, se alguém falar disto, aqueles que estão numa onda completamente diferente, sei lá, os freelancers como Ana Gomes ou outros. Portanto, neste momento acho que o risco é ou uma pessoa como Ana Gomes falar disto no Congresso ou haver pessoas mais afins a Sócrates que vão lá levantar a questão, mas é para criticar o partido. Ângela, faz as tuas apostas. Eu acho que há figuras mais neutras que também podem dizer coisas interessantes se forem ao Congresso. Manuel Alegre acusou o Partido Socialista de ter aberto uma caixa de Pandora. Portanto, eu acho que Alegre nem está bem de um lado, nem está bem do outro. E, portanto, podem ser um bocadinho aquela posição dos históricos que querem perceber melhor qual é o posicionamento do partido. Eu acho que a declaração de Manuel Alegre é dos mais importantes da semana. No fundo, o que ele está a dizer é, afinal, qual é o posicionamento do PS relativamente a isto. Eu acho que é impossível isto, de uma forma ou de outra, não chegar ao Congresso. E se não chegar, é sinal de um partido que está mais doente do que parece. Martim. Eu acho que já chegou ao Congresso, embora acho que a prazo há uma enorme vantagem para Costa aí. E eu acho que se Costa geriu bem o processo nos últimos 4 anos, isto acaba por lhe poder correr bem, que é, quando lhe perguntarem de Sócrates, ele diz que Sócrates já não é militante do PS. E isso significa que este deixou de ser um problema do PS? A verdade não é que deixou, mas dá um argumento extra é como se fosse um novo muro, um novo cordão sanitário que é criado, que ele já não é, foi do PS, foi um erro que nos aconteceu. Os partidos sem memória podem ter grande futuro, Martim. Mas a Ângela escreveu uma coisa que eu acho que temos que considerar, que é A vingança. a vingança, que é o que vem aí, que é isto estar só no começo. Portanto, Sócrates não vai atirar a toalha ao chão. Quer dizer, Sócrates é um homem já muito isolado, não é? Ele, cada vez que sai à rua e tenta fazer sessões públicas, cada vez tem menos audiência. E, portanto, o desgaste da imagem de Sócrates, eu acho que é brutal na sociedade portuguesa e no PS seguramente também, quer dizer, não percebemos quem são os militantes que ainda estão ao lado dele, não serão muitos seguramente, portanto, eu acho que Sócrates é um homem muito isolado. Agora, Sócrates não tem nada a perder, estando nas circunstâncias em que está, com a acusação que tem às costas, com a mediatização de tudo o que se diz sobre ele e o que ele terá feito e o que ele não terá feito. Portanto, eu acho que ele é uma figura já muito fragilizada, mas simultaneamente não tem nada a perder. E, sobretudo, é muito imprevisível e, portanto, eu acho que o PS vive um bocadinho aterrado, porque em tempos o PS gostava de dizer quem se mete que o PS leva. E eu acho que o PS tem noção de quem se mete que o Sócrates também leva e, portanto, não sabemos muito bem o que é que o José Sócrates vai fazer. Eu acho que é uma grande incógnita. Sabemos, e isso não é um dado irrelevante, que ele, como arguido no processo, teve acesso a escutas sobre conversas privadas com membros do governo, com outros ministros, com altos dirigentes do Partido Socialista e, portanto, nunca se sabe se essas escutas começarem a aparecer por aí, se isso não pode perturbar algumas das figuras do PS que querem descolar à bruta de José Sócrates. Portanto, eu acho que há um enorme ponto de interrogação. Não sabemos até onde é que a vontade de Sócrates pode ainda fazer moça no próprio António Costa. Aliás, é curioso que depois do artigo que ele escreveu no JN, ele, Sócrates, a admitir-se do PS, também saiu a notícia, e foi ele com certeza que a pôs a correr, de que quem o apresentou a Manuel Pinho não foi Ricardo Salgado, foi o próprio António Costa. Portanto, há pequenas coisas que vão começando a surgir e isso vai ser maçador para Costa. E por falar em Manuel Pinho, vamos ao segundo ponto da reunião de hoje da Comissão Política. Isto anda tudo ligado, mas não é tudo a mesma coisa. O caso Pinho é um caso por si, embora esteja metido neste novelo onde também encontramos José Sócrates, Ricardo Salgado e o Grupo Espírito Santo. Há uma comissão parlamentar de inquérito já apresentada pelo Bloco de Esquerda e com aprovação garantida, mas é sobre as rendas da energia. Olhará para uma série de anos onde se inclui a governação de Manuel Pinho, mas começa no governo de Barroso e vem até à atualidade. O que eu vos pergunto, Martim, é se a comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda, sendo importante, se chega, e se pode fazer sentido uma segunda comissão parlamentar de inquérito, como o PSD pondera poder vir a apresentar. Eu o que acho sobre isto há um lado positivo aqui do ponto de vista do funcionamento do Parlamento e raras vezes temos exemplos para poder dizer isto, que é as comissões de inquérito parlamentares, de alguma maneira, parece-me que foram reabilitadas na última década com o conjunto de comissões que existiram à volta de crises de bancos. Só se fingires que não existiu a comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. É verdade. Tal que foi acabada à pressa e sem conclusões. Mas há exemplos maus, mas também há exemplos bons. É verdade. Portanto, isso permite-nos ter alguma esperança e alguma fé que a existência de comissões de inquérito em casos muito delicados, como são os atuais, possam ser positivas. Eu depois temo uma coisa que também é o revés muitas vezes das comissões de inquérito, que é
quando começa a haver algum cálculo político, no sentido de nós alargamos o âmbito desta comissão de forma a que o outro partido apoie a criação da comissão, ou nós somos deste partido e queremos, então vamos ouvir os membros do outro governo anterior que era do outro partido, ou seja, é transformar-se o que pode ser potencialmente uma má ideia numa ideia já não assim tão boa e cujos resultados podem ser francamente maus. Inicialmente parecia-me que uma comissão de inquérito à volta da atuação de Manuel Pinho, que era o que começou por se falar, me pareceu boa ideia, porque o caminho da política é um caminho que não é o da justiça, mas que pode ser feito em paralelo, como nos casos que eu estava a falar. Eventualmente, eu não sou especialista de todo na área, admito que uma comissão de inquérito à questão das rendas de energia também possa fazer algum sentido, na medida em que me parece um tema ultra cabeludo, mas temo que depois o alargar do âmbito das comissões em que se vai já quase ao pré com a coisa que o valha é perigoso, e depois há aquela ideia ainda mais estapafúrdia que eu não sei se está de todo descartada, que é, a dada altura, já alguém começa a dizer, mas na comissão de inquérito tem que se pôr os transportes, e a rodovia, e isto, e aquilo, e aquele negócio, e o outro. Ou seja, eu acho a comissão de inquérito uma boa ideia, temo que uma boa ideia possa ser facilmente deturpada e degenerar em algo que não tem relevância e que não tem acutilância. A existência de duas comissões de inquérito mais ou menos paralelas e mais ou menos ao mesmo tempo pode não ser mau se não forem exatamente sobre o mesmo tema, se uma não esvaziar a outra. Se uma não esvaziar a outra, se não darem ali a fazer concorrência. Há aqui uma coisa, que é o Bloco, ao pôr na agenda a Comissão de Inquérito às rendas, está a cavalgar a sua própria agenda. E que é um tema que há muito tempo o Bloco tem como bandeira, mas o que interessa aqui realmente é saber porque é que Manuel Pinho era pago pelo Ricardo Salgado. Porque a questão é, uma comissão de inquérito às rendas da energia desvia o foco da corrupção de Manuel Pinho. Isso é outra coisa. Não é? Se quisessem fazer uma comissão de inquérito às rendas, isso podia valer por si só, mas não era nesta circunstância. E podia fazer-se em qualquer momento, não necessariamente agora. Exatamente. Portanto, e o PCP ainda querer alargar mais o âmbito, bom, quer dizer, isso ainda, quer dizer, torna mais inconsequente qualquer comissão de inquérito que se queira fazer. Mas é pôr lama na ventoinha e cada um está a tirar a porcaria para cima do outro. O que interessa perceber aqui, e acho que isso acaba por ser um favor ao PS, não focar ou desfocar a questão da comissão de inquérito de Manuel Pinho. Que o Bloco faz um favor ao PS, é isso que estás a dizer? Eu acho que sim. Vamos ao terceiro tema desta reunião. Faremos o favor de ler com atenção a entrevista do Presidente da República, publicada esta semana no Público e na Rádio Renascença. Se repetir uma tragédia como do ano passado, o Governo tem condições para continuar? Ora bom, é um cenário que se não coloca no meu espírito. Não vai acontecer. É tão importante, é tão fundamental esta matéria que eu disse, é fundamental para o próprio juízo que o Presidente fará sob o seu mandato presidencial. Será um dos critérios para ponderar a recandidatura? É decisivo. É decisivo. O que eu quis dizer é decisivo. Quer dizer, dito por outros termos, voltasse a correr mal o que correu mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria, só por si, no meu espírito, impeditivo de uma recandidatura. Marcelo Rebelo de Sousa fala muito, mas a verdade é que não dá muitas entrevistas, com o que isso significa, estar sentado a responder a perguntas e a refletir sobre questões com mais tempo e com mais densidade do que aquelas declarações diárias que o Presidente da República costuma dar à comunicação social. Ângela, o que é que o Presidente da República tinha para dizer nesta altura que justificasse esta entrevista ao Público e à Renascença? Eu acho que esta entrevista é a entrevista de um Presidente da República que está preocupado. Está preocupado com algumas coisas que se passam no país. E porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que a entrevista não tem propriamente grandes novidades. Marcelo já tinha dito que se o orçamento não passar tem que convocar eleições. Marcelo já tinha dito que fará depender o seu futuro político, ou seja, a sua recandidatura, do desfecho deste verão no que toca a fogos. Marcelo já tinha dito que não tomará posição na eutanásia condicionado pelo facto de ser um católico convicto. Marcelo já tinha dito quase tudo isto. E, no entanto, a entrevista é importante. E é importante porquê? Porque é um momento em que ele, de precisão, digamos assim, relativamente a coisas que se percebe que o preocupam. Essencialmente duas coisas. Marcelo está muito preocupado com o verão que aí vem
E, portanto, ele desta vez diz com uma clareza cristalina que se voltar a verificar uma tragédia relacionada com os fogos, ele não se recandidata. Ele aqui dá uma bofetada de luva branca no Primeiro-Ministro, que há poucos dias, questionado sobre a mesma coisa, disse: não, se acontecerem tragédias com fogos, não tem nada que me demitir. A obrigação de um político não é abandonar o barco, é ficar e resolver os problemas. E, portanto, Marcelo aqui faz uma avaliação absolutamente demarcada da de Costa sobre o que é que deve ser a responsabilidade das principais figuras do Estado. Ele diz: se o Estado voltar a falhar, eu tenho que sair de cena. Ou seja, este caso não é business as usual, Não, ao contrário do que o Primeiro-Ministro não é a quer espuma fazer. dos dias. Não é a espuma dos dias. Exatamente. E, por outro lado, ele também revela que está preocupado, ainda preocupado com a questão do Orçamento de Estado. E porquê? Marcelo tem vindo aqui a ter um papel muito preventivo. Aliás, ele, quando diz que encontrou um banhista que percebeu na hora o discurso dele no 25 de Abril, que o Primeiro-Ministro não tinha percebido, ele diz: ele percebeu lindamente. O que eu queria dizer é: mais vale prevenir do que remediar. Portanto, ora, um presidente que está tão preocupado em prevenir é um presidente que acha que algo de mal pode acontecer ao país. Ele sabe que os ciclos económicos não são sempre favoráveis, sabe que o ciclo económico bom já dura há bastante tempo, sabe que isto pode mudar a qualquer altura e, por isso, curiosamente, ele que não é propriamente um apreciador do estilo de Mário Centeno, veio nesta entrevista defender o registro com que o Ministro das Finanças está a querer controlar as contas públicas. Portanto, ele diz: ok, há aqui bons resultados, há alguma folga, isto deve ser canalizado para investimento e, sobretudo, nos serviços sociais, sim, mas com cautela. Portanto, não podemos puxar a manta toda para um lado, para o investimento e para a saúde e para a educação e para os funcionários públicos. E, portanto, isto é um Presidente da República que percebe que esta gestão no próximo orçamento ainda vai ser complicada e não sei se estará afastada a hipótese do PC não votar favoravelmente como votou os últimos orçamentos. Portanto, ele aqui também está a passar um sinal ao PSD, julgo eu, quer dizer, se alguém à esquerda falhar, o PSD tem que salvar isto, porque senão vamos para eleições. O Rio não quer eleições antecipadas e eu acho que o Marcelo deixa este aviso. Martim. Bem, eu sobre a entrevista de Marcelo vou ser rápido, até porque tenho aqui dois dos maiores marcelologistas que existem no país e, portanto, eu digo em 3 frases. Eu, francamente, não... É marcelologista ou marcelólogo? Pronto, não sei, mas eu acho que se percebeu o que eu queria dizer. Eu, francamente, não percebo a entrevista. Não percebo a entrevista do Marcelo, não percebo, por uma razão. Percebe-se que ele está preocupado com os fogos. Isso percebe-se, é evidente. E com a justiça? Sim, mas... E com o orçamento? Está preocupado com tudo. Não, eu queria pegar nos fogos porque o título tem motivos de sobra para isso. O título da entrevista é sobre os fogos. É a questão da... Sai-se, isto se repetir. Não vou. E, portanto, tem razão de ser. Continua a haver missões na proteção civil, não tens meios aéreos, não tens meios terrestres coordenados no terreno. Claro que ele tem toda a razão do mundo para estar preocupado e até é irónico que a entrevista seja publicada no dia, umas horas depois de ter sabido mais uma atrapalhada na proteção civil. Mais uma demissão de um comandante Já vamos em 4 em 16 meses e, portanto, isto é inacreditável. E essa preocupação, desse ponto de vista, faz todo o sentido. O que para mim não faz sentido é a conclusão política que ele tira a seguir. Porque que Marcelo queira, e como já o fez em outubro do ano passado, responsabilizar quem tem responsabilidades, não é culpa, é quem tem responsabilidades na questão, acho lindamente. Que faça aqui um exercício, que aliás que é uma espécie de... tem que se fazer uma exégese da entrevista para se perceber, que é, ele diz que não vai acontecer tudo mal, portanto que não há risco de pedir admissão do governo, de pedir responsabilidades ao governo, que as coisas não vai acontecer, mas depois faz, de facto, só se entendemos isto como um sinal ele político. Diz que espera que não aconteça. Faz algum sentido, espera que não aconteça. Faz algum sentido um Presidente da República não se recandidatar se houver uma tragédia natural? Respondo eu. Não. Como é evidente, não, jamais, em tempo algum, não faz sentido. Ele dizia-se voltar a falhar tudo como falhou o ano passado. Mas desculpem, Martim, ele desde o primeiro momento meteu muito a cabeça do cepo nesta questão. Mas é que o problema disto é que ele peça responsabilidades a quem tem responsabilidades, como pediu em outubro, lindamente. Mas isto não é assim. Desculpem dizer isto assim, e Deus queira que não, por amor de Deus. Não há um marmoto, um dia, e o Presidente da República não se recandidata. Isso não faz sentido nenhum. Tragédias. Desculpa. É evidente que é. Não é só uma catástrofe. É evidente que não, e pede responsabilidades políticas, não é? Não, ele quando fez o discurso pedrógão, ele pôs logo a cabeça no cepo. Governo. Ele disse, há aqui 2 vertentes. Uma é a dele próprio. Eu disse, eu vou fazer disto o meu, qualquer coisa como alfa e ômega do meu mandato.
Portanto, ele próprio se responsabiliza, ele toma-se como tutor do que vai acontecer a partir daqui. Se não houver incêndios, ele recandidata-se. E se houver incêndios no ano a seguir... Não, se houver uma tragédia, se houver uma tragédia que nunca tinha acontecido, uma tragédia desta magnitude, o Estado falhar, o que ele diz é que incêndios. alguém tem que se responsabilizar por isto. Eu sou o topo da cabeça do Estado, morreram 60 e tal portugueses, eu não posso permitir que isto aconteça. 113. Da primeira vez, portanto, da segunda. E ele coloca-se como o mais alto magistrado da nação, como o responsável se isto voltar a acontecer. Portanto, eu acho que ele acredita no que está a dizer, porque eu acho que ele é convicto nisto que está a dizer, não é cinismo político, e isto arrasta o governo, como a Ângela disse. Isto é uma atitude ética que ele está a ter perante o país e que, se as coisas falharem, ele, com esta atitude, ele quer arrastar o governo. Ou seja, se as coisas falharem, António Costa pode dizer que não se vai embora, mas o Presidente diz, eu perante isto não sinto... O senhor vai embora. Ele não se vai embora, mas não se candidata. Portanto, ele acha que não conseguiu impedir uma tragédia, também não é? revela um grande desprendimento de Marcelo relativamente ao cargo e também é bom não esquecermos que ele desde o início que está a dizer que não tem a certeza se quer um segundo mandato. Eu acho que ele está no time. Claro que achas que ele pode encontrar uma desculpa? Oxalá que não tenha que ser uma desculpa trágica para o país. Mas acho que Marcelo verdadeiramente, se tiver que desistir de um segundo mandato, não sofre grande coisa com isso. Quer dizer, acho que Marcelo tem muita coisa para fazer e se calhar tem um bocadinho até essa tentação de se libertar para nos próximos 4 anos fazer outra coisa. Embora é uma maneira dele também pôr, neste momento que ele vive popularidade e como fiel da balança do regime e válvula de escape e isso tudo, o facto de dizer eu não me recandidato é quase uma pressão sobre o próprio país, que as pessoas querem que ele se recandidate, querem que ele esteja lá, sentem-se seguras com ele ali. E ao dizer isto e ao manter essa nunca dar a certeza se recandidata ou não, ele cria essa ansiedade nas pessoas. Mas isto é uma forma de pressionar o governo. E se o verão correr bem no que toca a fogos, ele estará claramente no epicentro da fotografia. E vinca muito o contraponto o contraste em relação a António Costa. E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. Ângela, queres começar tu? Conta-nos o que é que não te sai da cabeça. Olha, eu confesso que a minha cabeça tem estado um bocadinho a funcionar na base da memória e lembrei-me de uma queixa que Fernanda Câncio apresentou em 2009 à Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas porque não queria ser considerada a namorada de José Sócrates, não queria ser tratada assim. Notícia do Expresso. A queixa, na altura, não foi aceita, portanto, a Comissão da Carteira achou que a queixa era improcedente, não fazia sentido, e eu agora apetece-me dizer ainda bem, porque senão ninguém teria percebido o artigo que Fernanda Câncio publicou há 2 anos na Visão e que foi capa da revista, a dizer que não sabia de nada e, portanto, que toda a vida de novos ricos que ela partilhou com António José Sócrates, não fazia sentido, ela desconhecia em absoluto e também não seria mais difícil perceber o artigo que ela ontem escreveu no Diário de Notícias e onde arrasa José Sócrates. A conclusão a tirar é que o amor é lindo, porque exatamente muitas vezes acaba com esta dimensão trágica. E é cego também o amor. Vítor, e o que é que a ti não te sai da cabeça? Não me sai de cabeça a tragédia de Sócrates, de Fernanda Câncio. Peço desculpa, mas está-me entranhado aqui na moleirinha este artigo de Fernanda Câncio, onde ela diz que Sócrates urdiu uma teia de enganos, mentiu e tornou a mentir, mentiu ao país, ao seu partido, aos correligionários, aos camaradas, aos amigos, só não diz que mentiu à namorada, porque senão também tinha que recorrer à ERC outra vez. Eu vou dizer aqui uma coisa ao contrário da corrente em geral, sobretudo nas redes sociais. Eu acho que este artigo da Fernanda Câncio surpreendeu-me bastante, pela maneira como ela escreve isto, pela violência. É verdade que é tarde, mas eu acho que mais vale tarde do que nunca. E o que diz Fernanda Câncio aqui deve ser o que muita gente no Partido Socialista sente hoje, e as pessoas devem sentir uma culpa tremenda hoje de terem acreditado e de terem defendido aquele homem, de se terem atravessado por ele durante estes anos todos. Portanto, não me sai da cabeça e acho que durante algum tempo não me vai sair da cabeça, até porque ela diz aqui, citando o Expresso, que Sócrates poderá vir a vingar-se
de António Costa nos próximos tempos? Isto está tudo ligado. Isto está tudo ligado. Bom, a mim não me sai da cabeça questões menos passionais, mas apesar de tudo apaixonantes, como seja a ocultação do relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre o que aconteceu em Pedrógão. É um relatório, note-se, que estava pronto desde novembro e só soubemos dele e do que dizia e da gravidade da informação que lá vem, porque o público fez notícia com isso. Não se sabia nada sobre esse relatório porque o Ministro da Administração Interna fez tudo para que não se soubesse que o relatório estava pronto. Ocultou essa informação e deu sempre respostas enviesadas quando questionado sobre esse relatório, nomeadamente na Assembleia da República. Nunca mentiu, nunca disse que ele não existia, mas teve sempre um enormíssimo grau de dissimulação em relação àquilo que dizia sobre esse relatório. E o que se vem a saber é que não estava a fazer mais do que controle de danos, porque aquele relatório, mais uma vez, é arrasador sobre o funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Governo enviou para o Ministério Público e escudou-se com essa prática para dizer que não o revelou por ele estar em segredo de justiça. Não é a primeira vez que o Governo faz isto, decidir colocar em segredo de justiça, quando isso não é sua competência, documentos que não eram convenientes para o Governo, e percebo bem o que o Presidente da República diz sobre se isto correr mal na época de fogos, porque aquilo que vamos sabendo até agora é que há pouca razão para achar que o país está realmente preparado para o que aí venha se for um ano difícil. Os meios aéreos que não existem, os meios terrestres que só existem nos anúncios, grupos de intervenção que não conseguem intervir nos incêndios porque não chegam lá e os comandantes da Proteção Civil que sucedem uns aos outros no meio de um caos absoluto. Ninguém quer dirigir aquilo, aparentemente. Aparentemente ninguém consegue dirigir aquilo, como é que dizia o Júlio César sobre os portugueses, nem se governam, nem se deixam governar. E aquilo chama-se autoridade nacional. Martim, Câncio, fogos, o que é que não te sai da cabeça? Um destes temas, tu escreveste um interessante artigo sobre o artigo de Fernanda Câncio. Vais falar-nos disso? Não, a Câncio já me saiu da cabeça, embora tenha detectado alguma ironia nas tuas palavras, mas pronto, seguramente é coincidência. O que não me sai da cabeça nesta altura é o Festival da Eurovisão. Bom. Eu, em relação ao Festival da Eurovisão, devo assumir que a relação que tinha esfriado ao longo de muitos anos com o Festival da Eurovisão foi reatada há um ano, graças aos irmãos Sobral. Hoje, terça-feira, começam as meias finais, no fim de semana ao Festival da Eurovisão, pela primeira vez em Portugal. O que eu temo é que esta relação que foi reatada, a normalidade vai ser reposta rapidamente e nós vamos voltar a não ligar nenhuma ao Festival da Eurovisão depois do que vai acontecer à canção portuguesa este ano. Mas pronto, fica aqui o registro. É em Lisboa, por uma vez, o Festival da Eurovisão. Pronto, mas é manifestamente um daqueles casos em que, como dizia o outro, o vento voltou, o vento mudou e ela não voltou. O Festival da Eurovisão está aí, mas parece que não vai correr muito bem. Esta reunião da Comissão Política teve a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos e prometemos voltar na próxima semana para discutir todas as incidências do Festival da Eurovisão. Partiram, as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela nem